Revista do Hulk número 135 da Abril, o novo Incrível Hulk. Ela é de setembro de 94, ela tem 84 páginas. Ela é uma série da Abril que começou em julho de 83 e foi até março de 97. Ela tem 165 revistas e foi a última 165, finalizando essa série aqui. A primeira história é do Hulk. Ela tem roteiro do Peter David, como foi por muito tempo assim, e chama Lendas Vivas. Ela continua a série em que praticamente reinicia, né? Uma nova versão do Hulk, uma mescla dos dois Hulks anteriores, o Hulk cinza, que era o Tira-Teima, que era um segurança, que viveu naquela fase lá em Las Vegas e tal, que anteriormente a essa história ele teve um conflito com o Hulk verde na mente. Essas duas personalidades eram dois personagens à parte praticamente, e se foram fundidos pelo Dr. Samson. Aí, aqui eles estão, é o início de uma nova saga, né? Uma nova situação, com ele nesse formato, ele é inteligente, é, e andando com uma nova personalidade praticamente. E aqui ele está numa situação de que o Dr. Samson e outro senhor aqui, eles vão para um provável patrocinador dele, eu não entendi direito no caso. Eles vão para um bar, o Hulk se adapta lá, retirando as cadeiras e tal, para ele poder sentar. Aí tem um grupo que vai atormentar eles. Na frente desse restaurante é o apartamento onde eles estão. Eles estão com o Rick Jones e a Marlon, que são namorados. A Marlon tem toda uma história anterior com o Hulk, naquela época do Tira-Teima. Depois eles se reencontram aqui nessa nova situação. Que a Beth também ficou bastante tempo afastada, ela não participou das histórias. Ela acreditava que ele estava morto na época do Tira-Teima. O Rick vai lá e verifica lá que tem um grupo chegando lá na frente daquele restaurante, bar que o Hulk está, e acha muito estranho e vai lá para ver do que se trata e tal. Aí chega aquele carro que rodeou todas as histórias anteriores do Hulk, que é um carro aí do Panteão, que é essa equipe que tem o Prometheus e outros membros ali que querem fazer o Hulk membro da equipe deles. Tem as finalidades deles lá e tal. Eles fazem lá, só que o Hulk acaba agredindo ali uma membro dessa equipe. Ele tem um grandão lá que não gosta e vai tirar satisfação, e tem todo um conflito entre eles ali. E aí é o carro, aquele carro todo equipado para capturar o Hulk, e chega lá, o Hulk tá vencendo a situação, a Beth e a Marlon só observando de longe. Só que tem aquele carro, atinge o Hulk com uns cabos ali que dão um choque nele, acredito eu, e desmaia ele. Só que ele está consciente e ele quer mais que eles levem ele para saber do que se trata. Termina assim a história. Gostou, leitor? Esse é o novo Hulk, mais inteligente, mais forte, estrategista, implacável. E você vai gostar mais ainda. Pode acreditar, em 30 dias, finalmente, revelaremos o segredo do Panteão. Esteja presente. O Panteão é aquela equipe do que eles querem, que ficaram tanto tempo atrás do Hulk. E termina assim essa história. Na próxima semana, próxima revista, terá uma continuação. Aí tem essa história que é do Hulk cinza, que ainda diz Em Heróis, é o nome da história. Danny Figuerotti quem produziu aqui essa história. E Vince Evans. Essa história que tem um texto dizendo que essa história se passa antes, que é o Hulk cinza ainda. É a última história que a revista vai publicar do Hulk cinza, dessa fase anterior. Se passa antes dessa história. Essa história é um garoto que se inspira no Hulk, que ali é o deslocado do grupo dos amigos, e ele, inspirado no Hulk, ele começa a malhar, querer ficar forte e se achando praticamente o Hulk. E aí os amigos dele, a interação nessa situação dele querer ser o Hulk e se achar o Hulk, até meio, a molecada acha que ele tá meio louco e tal. E aí o desenrola que o Hulk acaba
explicando para ele que as coisas não são bem assim. Gira mais ou menos em torno disso as histórias. Agora é o Guerra das Armaduras, parte 2. Essa Guerra das Armaduras é uma segunda parte. O interessante é que é argumento do John Byrne e o desenho do John Romita Jr. Ela é dividida em 9 partes. E essa revista são a parte 7 e a parte 8. Aqui continua que o Homem de Ferro, anteriormente, ele enfrentou o Laser Vivo, enfrentou outras situações lá, e ele ficou desacordado, ficou sumido, porque ele está em confronto com... porque ele está sendo controlado pelos Irmãos Mars. Irmãos Mars é uma dupla que apareceu nas histórias, querendo sabotar o Homem de Ferro, o Namor também participa em umas histórias com o Namor e tal. E aí, como ele tem uma armadura que ele pode controlar a armadura pela mente, pelo poder cerebral e tal, ele está sendo controlado o corpo dele. Eles fizeram um esquema para que ele fosse controlado o seu corpo e tal, o Tony Stark no caso. Só que ele consegue quebrar isso com a armadura e quebrando os movimentos dele com a armadura, só que isso está fazendo muito mal pro corpo dele e tal. Ele ficou afastado, até divulgou um vídeo ele falando que tá bem, só que eram uns efeitos especiais lá que ele conseguiu e tal. Aqui é um tipo gerente o Sr. DeWitt. Ele é o gerente ele faz intermediação entre os irmãos e a equipe que está fazendo toda essa programação no Tony Stark lá, o Sr. Stark, para controlar o corpo dele e tal. E essa história é paralela, desde o início dessas histórias da Guerra das Armaduras, tem uma história em paralelo do Mandarim, que está lá na China, ele está dominando, ele foi atrás do dragão lá, aquele senhor que é um deus praticamente, que está no corpo de um senhor, e tem toda essa história anterior, que daí o pé que está aqui é o seguinte: ele tem esse domínio desse dragão, e ele é gigantesco, tem todo esse poder, e ele convoca as autoridades militares da região da China lá e tal, para alegar isso, para falar. E aqui estão todos pequenininhos comparados com o dragão, e ele fala: das circunstâncias, seria terrível negar meu pedido. O que ele quer? Ele quer governar a China, ele quer ter poder. E como que eles vão negar ele dominando um monstro desse? Volta lá para... Tá tendo conflito lá nas empresas do Stark, porque o pessoal não tá gostando daquela situação e tá fazendo greve. Tudo impulsionado pelos irmãos Mars, colocando infiltrados nesse grupo. Eles querem... devido a toda a situação que aconteceu nas histórias anteriores. O pessoal sabe que o Stark não está podendo, eles chamam o James Rhodes que eles chamam até de office boy do Tony Stark, para tentar negociar situações. Mas eles querem invadir, tentam fazer a invasão lá e tal. O Stark, o Homem de Ferro, acaba lá querendo fazer uma pressão, aparecendo forçadamente por todos aqueles problemas dele. E tem um confronto entre eles ali, ele acaba fazendo uma graça para tentar limitar, afastar aquele grupo lá, mas ele está se forçando a isso e ele acaba abrindo uma cratera ali para tentar impedir a entrada deles. Só que com o esforço dele, ele passa bem mal, porque esse confronto entre o corpo dele e a armadura controlando, ele acha que está tendo um ataque cardíaco ali. Cai desmaiado no chão e o pessoal atacando ele, essas pessoas que estão fazendo a greve. Aí começa a parte 2 dessa história, a Hora da Vingança. E nisso ele parece que o DeWitt para de controlar ele aqui por um tempo, ele se recompõe e acaba fugindo. Só que aí ele volta a controlar ele. E o James Rhodes vai atrás com o helicóptero, consegue apanhar ele e levar para fazer alguma coisa. Aí eu volto pro Mandarim, que está em confronto lá com o senhor lá, que eu esqueci o nome dele agora. E a situação é a seguinte: o Mandarim se acha todo poderoso e acha o comportamento daquele senhor equívoco, né, na situação e tal. Ele é bem simples, não se impõe como uma situação que eles pediram ali. E o senhor quer explicar para ele. E acabam tendo essa conversa nesse sentido aí. Volta para o Homem de Ferro, tentando descobrir o que aconteceu. O que acontece? Aqui ele descobre, relembra, acaba detectando, porque nas histórias anteriores teve essa fase que o Homem de Ferro ele ficou paraplégico.
devido a um tiro que uma pessoa que a Kate Derry deu nele e tal, e ele ficou muito tempo paralisado e tal. A volta dele foi devido a uma cirurgia que ele fez com microchip implantado, substituindo as situações que foram destruídas na coluna dele. Só que daí, devido às análises deles aqui, eles descobrem e pesquisam quem que fez essa situação do implante, quem podia fazer isso, acabam chegando aos irmãos Mars, que daí ele acha até, devido a essa situação, que esse controle é devido a uma troca desse microchip ou coisa parecida com isso. E ele vai atrás dos irmãos Mars, para ver, né, e tal. E ele chega já falando que vai chegar já chegando, para pegar de surpresa no caso. E o salão, o laboratório dos irmãos Mars, o local onde eles têm as empresas deles, né? E ele acaba achando o local que tem movimento e tal, que ele acha que é o mais que deve ter conexão com a situação que está acontecendo, e ele acha que até de situações que levam a crer que é isso mesmo que está acontecendo, porque ele vê as imagens que levam a crer que é eles que estão fazendo essa situação de controlar. Ele tenta ameaçar o pessoal da equipe lá, para saber mais, só quando ele está fazendo essas ameaças e querendo achar respostas, chega esse robô aqui, essa armadura gigante, ele até fica impressionado com todo o equipamento, o silêncio que ela chegou e tal, e a partir daí tem o confronto entre eles, que é o The Witch que está no controle dessa situação, e aí diz que na próxima edição vai ter a continuidade da história. E ele até cita aqui que os Vingadores poderiam ajudar, cadê eles? Só que não vão estar na próxima edição. Aqui é o Correio Gama e termina histórico dessa forma. Guerra das Armaduras parte 2. A revista do Hulk, do novo Hulk 135.